Olá, nós vamos dar continuidade ao curso de Arduino hoje. Nós vamos fazer uma montagem interessante, nós vamos fazer um controle remoto utilizando o infravermelho, né? Então nós vamos usar um LED infravermelho para fazer a transmissão do sinal e um fototransistor para receber essa informação, tá? E aí, de acordo com o número de pulsos que eu der, ele vai acionar um comando diferente, no caso vai acionar um LED diferente, ok? Então, uma aplicação muito interessante para a gente trabalhar aí. Então, vamos dar uma olhada primeiro no nosso hardware, tá? Então, o nosso hardware, né? Dá uma olhadinha aqui. Nós temos aqui o nosso LED infravermelho, esse azulzinho é o LED infravermelho, né? A gente polariza ele como um LED comum, tá? Então, nota, ele vem, né? Vem um resistor de 330 ohms, né? Insere com ele, o resistor vai para o terra. Só que, em vez de eu mandar o LED para o positivo, para ele ficar sempre acionado, eu coloquei um botão em série, tá? Então nós temos um botão, ó. Então do anodo do LED eu coloquei no botão, a outra ponta do botão está no positivo. A hora que eu apertar o botão, né, energiza o LED e ele manda o sinal infravermelho para o fototransmissor, tá? Para o fototransistor que está aqui do outro lado, tá? Se eu tirar o botão, ele para de mandar a mensagem, ok? Então apertei o botão, ele envia a mensagem, soltei o botão, ele para de enviar, ele para de acender, tá? Então esse aqui é o nosso LED, né, ligado num botão, e do outro lado nós temos um fototransistor, tá? Então o fototransistor, a base dele é a luz. Quando vier luz, né, ele vai saturando, ok? Então aqui eu coloquei o fototransistor. Para polarizar ele no coletor, né, dele, eu coloquei o que? Um resistor de 1 kΩ. Então nós vamos ter aqui, né, o LED, né, o fototransistor, né, indo para o negativo, tá? Ó, então do fototransistor para o negativo, o coletor dele está indo para o resistor de 1 kΩ que vai para o positivo, tá? Então positivo, resistor de 1 ohm, LED, fototransistor e terra. Então essa aqui é a nossa parte de transmissão e recepção de sinal no Arduino, ok? E aqui do outro lado nós temos o que? Os 3 LEDs, né? Isso aqui a gente já está acostumado, já fizemos vários aplicativos com LED, né? Então um resistor de 330 ohms no negativo, ligado ao catodo do LED, o anodo do LED vai ao pino, né? No caso nós usamos o pino 13 para o verde, 12 para o amarelo e 11 para o vermelho, tá? E obviamente do fototransistor eu puxei um fio, né? Aqui entre o coletor, né, e o resistor aqui, eu puxei um fio que vai para a nossa entrada analógica, para o A0, né? Então toda vez que vier luz vai vir uma informação aqui para a nossa entrada A0, ok? Então esse é o nosso hardware. Então quando eu apertar o botão uma vez, ele vai acender o LED verde, né? Tá? Se eu apertar novamente, ele vai acender o amarelo, apertando novamente, ele acende o vermelho, né? E finalmente, se eu apertar novamente, ele apaga tudo, tá? Então no primeiro pulso que ele enviar para cá, né, ele acende o LED verde, tá? No segundo pulso ele acende o LED amarelo, tá? E no terceiro pulso ele acende o LED vermelho e no finalmente, né, apertei de novo, ele apaga tudo. Beleza? Então esse aqui é o nosso hardware e agora nós vamos discutir um pouquinho o nosso software, o nosso programa, né? Então vamos dar uma olhadinha no software, tá? Então o software, pessoal, primeiro, né, sempre aquela ideia que eu falo para vocês, no cabeçalho a gente vai colocar o nome do projetista, o nome do projeto, o que está ligado aonde, para facilitar na hora de fazer a montagem, né? Então essa parte inicial é todos os comentários para facilitar a nossa montagem, ok? E aí nós de novo, né, criamos as constantes, que são os pinos que a gente vai usar, então uma constante inteira chamada entrada analog, que vai ser o pino A0, né, que é a entrada analógica, uma constante inteira chamada LED1, que é o pino 13, uma constante inteira chamada LED2, que é o pino 12, e uma constante inteira chamada LED3, que é o pino 11, tá? Aí criamos uma variável sensor, né, que ela vai ler o que está além da porta, então ela vai ler o A0. Então a informação que eu estou lendo no A0, né, ela vai chegar à entrada, essa variável vai ser armazenada nessa variável sensor, tá? Não preciso nem dizer, né, essa variável sensor ela vai assumir 2 valores, ok? Um quando você não ligou o LED infravermelho, né, e a outra quando você aperta o botão e liga ele, tá? Ok? Essas 2 informações que nós vamos precisar saber, tudo bem? Então, só para já mostrar para vocês, né, eu sempre faço isso, eu crio, né, uma interface no monitor serial para a gente visualizar isso, né? Então, ó, no monitor serial, vamos abrir ele aqui, né? Tá? A gente vai ver, ó, tá vendo? Então meu LED infravermelho, ó, tá vendo? Meu sensor, ó, quando não estou apertando o botão, ele está mostrando perto de 1000. Se eu apertar o botão,
Vou apertar agora. Ó, 200, tá vendo? Então com o botão apertado, a informação é 200. Sem o botão apertado, a informação é 1000. Tá? Então, através disso, eu estou gerenciando o que está recebendo na entrada analógica para facilitar meu programa. Tá? Então, no Void Setup, o que eu fiz? Eu fiz uma entrada serial, né? Tá? De 9600 para monitorar, só para monitorar meu projeto. Eu não vou usar ela para nada. Depois eu posso até tirar. Depois que o meu projeto estiver funcionando, que eu já sei como já estabeleci os parâmetros, eu posso até tirar essa comunicação. Mas no começo, quando eu estou desenvolvendo o projeto, para saber os parâmetros, porque depende da iluminação, né? Vai variar esses valores, tá? Então se você tem uma sala mais iluminada ou menos iluminada, esses valores podem variar um pouquinho. Então é sempre bom medir antes de você, né? Fazer esse tipo de coisa. Tá? Na prática, o nosso fototransistor ele vai ter uma capinha, né? A gente coloca uma capinha nele para a luz de fora não interferir. Só vai valer a luz infravermelha. Mas aqui, como está sem a capinha, está sem nada, a luz externa acaba interferindo nas medições, né? Ok? Então, eu criei aqui um serial begin só para monitorar o meu processo e depois eu criei 3 pin modes, que são os 3 LEDs, né? Que é o LED 1, LED 2 e LED 3, que são outputs, são saídas, né? O pino 13, 12 e 11 vai estar ligado no LED, tá? Vamos olhar agora como é que eu fiz o nosso programa, tá? Então, nosso programa, pessoal, o que eu fiz? Bom, a parte inicial é um cabeçalho para eu monitorar a porta no monitor serial, que também não é necessária, só para a gente fazer monitoramento enquanto estamos desenvolvendo o projeto. Então, coloquei o serial print, né, sensor, tá? Para estar mostrando o valor que eu estou lendo na porta. Tudo bem? Então esses serial prints aqui é só para a gente verificar o que eu estou lendo na porta, tá? Bom, o que eu vou estar lendo na porta? Essa linha aqui, ó, sensor igual analog read, entrada analog. Então a entrada analog, que é o A0, vai ser jogada, né, vai ser lida e vai ser armazenada na variável sensor. Então a minha variável sensor vai armazenar o que eu estou lendo aqui. Aí esse valor que eu li, eu estou jogando na interface serial. E aí eu fiz um if. Lembra que acontece? Toda vez que o meu sensor está abaixo de 200, né, está abaixo de 200, ele está com o botão apertado. Toda vez que for acima, né, que for 1000 e pouco, ele está sem o botão ser apertado. Então quando eu aperto, né, o fototransistor aterra, praticamente ele aterra, né, então ele vai assumir um valor bem baixinho. Quando eu solto, ele assume um valor alto, porque o fototransistor fica em aberto. Tá? Então ele está pegando uma tensão quase positiva, quase 5 volts. Né, ele entra em corte. Tá? Aí quando eu aperto ele mandar a luz, eu aterro o fototransistor, ele vai mandar quase 0. Né? Então a gente viu que quando eu aperto dá 200, quando eu solto dá 1000. Né? Então eu fiz um if, né? Coloquei o parâmetro 400. Então toda vez que for menor que 400, eu sei que o botão está pressionado. Né? Toda vez que o botão estiver pressionado, a minha variável contadora ela vai ser incrementada de 1. É assim que eu conto. Né? Quando a gente quer fazer uma contagem, é assim que a gente faz, né, no programa. A instrução conta igual a conta mais 1. Ou seja, toda vez que eu apertar o sensor, essa minha variável conta ela é incrementada de 1 unidade. Então eu apertei uma vez, o conta vai valer 1, apertei 2, o conta vai valer 2, apertei 3, o conta vai valer 3, e apertei 4, o conta vai valer 4. Só que a gente vai ver, né, quando a gente for apertar a 4ª vez, né, tá, ele vai zerar a nossa contagem para recomeçar. Tá? Porque eu só tenho 3 LEDs, né? Senão a contagem ia embora. Então o que eu fiz? Então depois que eu fiz a minha leitura, aqui essa linha do if é para verificar quando eu apertei o botão, né? Então eu apertei o botão, tá? Então inicialmente minha variável conta vai ser 0, tá? A gente vai inicializar ela com 0. Ok? Quando eu inicializei ela com 0. Então ela sendo 0, eu vou apagar todos os LEDs. Ó. Então coloquei if conta igual a 0, né? Então se a minha variável conta for igual a 0, ou eu não apertei botão nenhum ainda, ou eu já apertei 4 vezes o botão, né? Aí eu vou apagar todos os LEDs, ó. LED 1 low, LED 2 low e LED 3 low, tá? O comando é digital write, a gente já conhece. Quando eu apertar uma vez, então é o if. Se eu apertei uma vez, a minha variável conta está valendo 1. Aí eu vou acender o primeiro LED, que é o LED do pino 13, tá? Okay? Então LED 1 igual a high e os outros 2 igual a low. Se eu apertar 2 vezes, eu vou acender o segundo LED, então o LED 2 é igual a high. E se eu apertar a 3ª vez, o LED 3 é que vai para high, né? Se não, se eu apertar mais de 3 vezes, se eu apertar a 4ª vez, ele volta a apagar tudo de novo. Voltando a apagar, inicializa o conto, ó. Então se eu apertei depois de 3 vezes, a 4ª vez, ó, ele apaga todos os LEDs e reinicializa a minha variável conta em 0. Ok? Né? Reinicializa a minha variável conta em 0 e eu começo a contagem de novo. Então se for 1 ele acende o primeiro, 2 acende o segundo, 3 acende o terceiro, na 4ª vez ele apaga tudo e recomeça a contagem. Tá? No final, pessoal, para não criar um problema, né,
de Balsing, né? Você apertou o botão, ele vai apertar um monte de vezes o LED, né? Porque o programa é muito rápido. Eu criei um delay para dar tempo de eu apertar o botão e soltar. Tá? Se o tempo ficar muito longo, se achar que o botão tem que ser apertado, você diminui. Se você achar que está muito curto, você aumenta o delay, né? Aí dá tempo da pessoa apertar e soltar o botão. Esse delay é um delay de 400 milissegundos, tá? Então esse delay você pode aumentar ou diminuir de acordo com o tempo que o cara vai ter para apertar e soltar o botão, ok? Então esse é o nosso programinha, né, da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigado.